Olá, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje falaremos sobre casos de terror real registrados por câmeras em diferentes partes do mundo. São aparições, acontecimentos estranhos e imagens perturbadoras que continuam deixando muita gente sem uma explicação. Então acompanhe até o final e decida por conta própria o que realmente aconteceu em cada uma dessas histórias. Número 1. O que vocês estão prestes a ver deixou um mexicano chamado Charlie completamente desconcertado. Já era tarde da noite quando ele começou a ouvir um barulho muito estranho vindo da parte de fora de sua casa. Sem pensar duas vezes, Charlie correu até a janela, pegou o celular e imediatamente começou a gravar. O som é praticamente inconfundível, parece claramente o galope de um cavalo se aproximando cada vez mais da residência. O problema é que, observando atentamente as imagens, não existe nenhum cavalo passando pela rua. Na verdade, não há animal algum visível em frente à casa. No início, o barulho parece distante e relativamente baixo. Conforme os segundos passam, porém, ele se torna cada vez mais intenso, transmitindo a sensação de que o suposto cavalo está se aproximando e passando exatamente diante da porta de Charlie. Mesmo assim, a rua continua vazia. Nos comentários da gravação, várias pessoas imediatamente relacionaram aquilo à lenda do Charro Negro, uma figura bastante conhecida no México e que, segundo diferentes versões da história, costuma aparecer montada em um cavalo. Também existem relatos populares dizendo que, quando alguém consegue ouvir nitidamente o galope, mas não consegue enxergar nem o animal nem o cavaleiro, isso significaria que essa entidade estaria muito próxima. E nesse caso, o melhor seria permanecer dentro de casa, mas afinal, o que Charlie registrou naquela madrugada seria apenas algum som distante sendo carregado pelo vento, criando a impressão de que um cavalo estava diante da residência, ou alguma coisa realmente passou pela rua sem poder ser vista. Número 2. Agora imagine estar do lado de fora da sua casa por volta das 3 da manhã e de repente, começar a escutar lamentos surgindo de algum ponto distante. Para tornar tudo ainda mais desconfortável, os cachorros da vizinhança começam a latir desesperadamente, deixando claro que aquele barulho não está apenas na sua cabeça. Exatamente uma situação desse tipo aconteceu com um grupo de pessoas durante uma madrugada completamente escura. Eles começaram a escutar aquilo que pareciam ser verdadeiros lamentos e decidiram registrar tudo. Um dos homens começa a apontar repetidamente para uma árvore. Ele afirma que o som está vindo lá de cima e insiste que alguma coisa estaria entre os galhos. Logo no começo da gravação, é possível ouvir um gemido longo e extremamente perturbador, aparentemente vindo da região mais distante daquela estrada. Alguns espectadores imediatamente afirmaram que aquilo lembrava o choro da Llorona, uma das lendas mais conhecidas do México. Segundo as histórias populares, a Llorona seria uma mulher condenada a vagar enquanto lamenta pelos próprios filhos. Algumas versões ainda afirmam que quando seu choro pode ser ouvido, ela estaria muito mais próxima do que parece. Mas existe outro detalhe nesse vídeo que muita gente só percebeu depois. Observem atentamente a caminhonete branca estacionada ao lado da estrada. Diversos espectadores disseram enxergar alguma coisa dentro do veículo. Segundo eles, é possível distinguir uma espécie de rosto extremamente pálido, deformado e aparentemente sem vida, olhando diretamente para fora. Algumas pessoas chegaram a descrever aquilo como uma face cadavérica, como se alguém estivesse sentado no interior da caminhonete simplesmente observando o grupo. É claro que sombras, reflexos e a própria qualidade ruim de uma gravação noturna podem fazer nosso cérebro encontrar rostos onde não existe ninguém, porém depois que você percebe aquela forma, fica realmente difícil não continuar olhando para ela. Seria apenas uma sombra dentro da caminhonete ou realmente havia alguma coisa sentada naquele veículo? Número 3. Um grupo de jovens estava entediado durante uma noite aparentemente comum e procurava alguma coisa diferente para fazer. Em determinado momento, alguém sugeriu experimentar uma espécie de jogo espiritual, aparentemente uma variação de práticas inspiradas na famosa tábua Ouija. O problema é que aqueles jovens não pareciam possuir qualquer experiência com esse tipo de coisa. As próprias regras haviam sido modificadas por eles. Ninguém
ninguém sabia exatamente como o ritual deveria ser realizado, e mesmo assim, decidiram continuar. Eles começaram a brincadeira sem qualquer conhecimento prévio, sem saber exatamente o que estavam tentando invocar e sem tomar nenhuma das precauções normalmente citadas por pessoas que acreditam nesse tipo de prática. Em determinado momento, um dos rapazes começa a apresentar um comportamento completamente diferente. A mudança acontece de maneira muito estranha. O jovem, que antes parecia estar apenas se divertindo com os amigos, começa a agir de forma imprevisível. Sua expressão muda completamente e ele lentamente levanta a cabeça. É nesse instante que seus olhos chamam toda a atenção. Eles parecem estar completamente virados para cima, deixando praticamente somente a parte branca visível. A imagem é extremamente desconfortável. É perfeitamente possível que alguém consiga virar os olhos dessa forma de propósito e que tudo tenha sido encenado. Ainda assim, justamente esse momento fez a gravação ficar marcada na memória de tanta gente. A pergunta permanece: tratou-se apenas de uma atuação muito convincente ou aquela brincadeira acabou despertando alguma coisa que eles não esperavam? Número 4. Um jovem retornava para casa durante a madrugada quando percebeu alguma coisa bastante estranha dentro de um estabelecimento comercial. A cena chamou tanto sua atenção que ele parou imediatamente e pegou o celular para começar a filmar. À primeira vista, aquilo parece apenas um manequim comum. Nada que deveria causar qualquer preocupação. Porém, quando observamos com atenção, a figura parece realizar pequenos movimentos, e é justamente isso que transforma completamente o vídeo. O que uma pessoa estaria fazendo praticamente imóvel dentro daquele estabelecimento em plena madrugada? Alguns comentários afirmaram que o local mostrado na gravação seria uma funerária. Caso essa informação esteja correta, a situação naturalmente se torna ainda mais perturbadora. Aquilo era realmente apenas um manequim, poderia ser uma pessoa trabalhando no local, ou, como algumas pessoas acreditaram depois de assistir às imagens, alguma presença estaria naquele estabelecimento depois que todos haviam deixado o local. É difícil saber se o vídeo é verdadeiro, mas a figura se movimentando lentamente naquele ambiente definitivamente cria uma imagem difícil de esquecer. Número 5. O próximo registro mostra uma criança pequena caminhando pelo próprio quarto durante a madrugada. O menino parece estar interagindo com alguém ou prestando atenção em alguma coisa que não aparece claramente diante da câmera. Segundo sua mãe, somente o fato de ele estar acordado já era bastante incomum. Normalmente, a criança dormia a noite inteira sem se levantar. Naquela madrugada, porém, tudo aconteceu de forma diferente. Ele se levanta aparentemente sem qualquer motivo, anda pelo quarto e a câmera instalada no ambiente continua registrando seus movimentos. Em determinado momento, é possível ouvir aquilo que parece ser uma voz. Pouco depois, quando a criança volta para a cama, alguma coisa ainda mais estranha acontece. Sua perna parece sofrer um puxão repentino. A mãe afirmou que a família estava morando naquela casa havia apenas 4 meses e que episódios incomuns começaram pouco tempo depois da mudança. Para ela, um dos detalhes mais difíceis de explicar é justamente a suposta voz registrada pela câmera. O menino ainda era muito pequeno para falar daquele jeito e, além disso, estava com uma chupeta na boca durante praticamente todo o registro. Então, de onde teria vindo aquela voz? E o movimento da perna representou apenas uma reação normal da criança ao se ajeitar na cama, ou realmente alguma coisa parece puxá-la para baixo? Quem ou o que estaria interagindo com aquele menino enquanto o restante da casa dormia? Talvez nunca exista uma resposta definitiva. Número 6. Câmeras de segurança capturaram esta gravação em uma cidade do Peru. No meio da rua, aparece uma anomalia com um formato completamente incomum. A coisa parece surgir sem uma origem clara e começa a fazer movimentos circulares diante da câmera. Várias explicações surgiram. Muitas pessoas acreditam que estamos vendo simplesmente algum defeito na gravação ou uma falha da câmera de vigilância. Esse argumento se torna ainda mais forte porque havia algumas pessoas próximas trabalhando ao redor de um automóvel e aparentemente nenhuma delas reage àquela forma estranha. Outros espectadores disseram que poderia ser apenas o reflexo das luzes do próprio veículo combinado com as características da lente da câmera, mas também existem aqueles convencidos
convencidos de que alguma espécie de manifestação espiritual atravessou aquela rua. A anomalia aparece, gira de uma maneira muito estranha e depois deixa de ser visível. E o detalhe mais curioso continua sendo o mesmo. As pessoas que estavam fisicamente naquele lugar aparentemente não perceberam absolutamente nada. Número 7. O próximo acontecimento teve registro em uma região dos Apalaches, no Alabama. Um pai estava brincando com sua filha no quintal de casa quando a pequena chamou sua atenção para alguma coisa que parecia estar se movimentando entre as árvores. Ao ouvir o aviso da menina, o homem rapidamente virou a câmera naquela direção. Entre a vegetação é possível perceber uma silhueta clara, quase completamente branca, movimentando-se de um lado para outro. Sem saber exatamente o que estava vendo, o pai resolveu caminhar até aquele ponto para descobrir se existia alguém escondido ali. Porém, quando finalmente chegou ao local onde a figura havia aparecido, não encontrou nada. Aquela presença simplesmente havia desaparecido. Não existia uma indicação clara de qual caminho poderia ter seguido. O fato de tudo ter acontecido nos Apalaches fez o vídeo ganhar ainda mais atenção. A região possui inúmeras histórias envolvendo aparições misteriosas, desaparecimentos e supostas criaturas escondidas nas partes mais isoladas das montanhas. Algumas pessoas chegaram até mesmo a relacionar aquela figura aos chamados skinwalkers, embora esse termo pertença originalmente a tradições específicas e seja frequentemente utilizado de maneira bastante ampla em histórias da internet. Seja lá o que estava ali, tanto a criança quanto o pai aparentemente perceberam alguma coisa se movimentando no meio das árvores. Mas afinal, o que era aquela silhueta branca? Número 8. Um perfil chamado Leyendas de Monterrey compartilhou este vídeo no dia 16 de maio. Segundo a descrição da publicação, porém, a gravação original teria acontecido no ano de 2013. A pessoa responsável pelo vídeo estava organizando uma festa surpresa para uma jovem. Na época da gravação, ninguém percebeu absolutamente nada fora do normal. Anos depois, a plataforma recomendou aquele vídeo novamente como uma antiga lembrança. Nesse momento, a pessoa resolveu assistir as imagens mais uma vez e percebeu um detalhe que aparentemente nunca havia notado. Logo atrás da jovem, uma pequena criança parece atravessar o ambiente. Em uma situação comum, isso não teria nada de estranho. O problema é que, segundo quem publicou a gravação, nenhuma criança estava presente naquela festa. A pessoa afirmou que todos os convidados dentro daquela casa eram adultos. Por isso, muita gente começou imediatamente a perguntar se as imagens teriam registrado o fantasma de uma criança. Algumas interpretações paranormais ainda afirmam que entidades podem assumir uma aparência infantil, embora isso pertença ao campo das crenças e não possa ser determinado por uma gravação. Também existem explicações muito mais simples. Talvez realmente existisse uma criança naquela festa e depois de tantos anos ninguém se lembrasse, ou talvez o vídeo tenha passado por edição, real, engano ou montagem. Somente observando as imagens, cada pessoa poderá tirar sua própria conclusão. Número 9. Sobre esta próxima gravação existem poucas informações. O registro do vídeo teria acontecido durante um confronto em algum ponto do Oriente Médio. Nas imagens, um homem aparece cantando ou realizando uma oração enquanto, ao fundo, alguma coisa começa a caminhar entre as ruínas. É uma silhueta bastante escura e sua maneira de se locomover parece incomum. Durante a gravação também é possível ouvir a expressão Allahu Akbar sendo repetida. A figura continua passando de um lado para o outro ao fundo. Algumas pessoas consideraram seu movimento estranho demais para uma pessoa comum caminhando naquele cenário. Como o registro do vídeo teria acontecido em meio a um conflito armado, começaram a surgir interpretações muito mais sombrias. Alguns espectadores associaram a figura à representação do ceifador, personagem tradicionalmente relacionado à morte em diversas histórias e representações culturais. Segundo essa interpretação, aquela presença estaria vagando pelo local justamente porque várias pessoas poderiam morrer durante o confronto. É claro que uma pessoa distante, filmada em baixa resolução e em condições ruins de iluminação,
também pode adquirir uma aparência extremamente estranha. Então o que realmente atravessou aquela área? Uma pessoa comum caminhando entre as ruínas ou algo completamente diferente? Número 10. Um jovem estava sozinho em seu quarto durante a noite quando começou a ouvir ruídos estranhos. Parecia existir alguma coisa ou alguém no mesmo ambiente, embora ele não conseguisse enxergar ninguém. Preocupado com o que estava acontecendo, o rapaz pegou uma lanterna e o celular e começou a filmar. Ele passa a iluminar diferentes partes do quarto enquanto procura a origem daqueles sons. A própria situação já é desconfortável. Quando estamos em um quarto escuro procurando alguma coisa que não conseguimos identificar, qualquer sombra pode assumir uma forma diferente, qualquer pequeno ruído parece muito mais próximo. O jovem continua investigando, tentando descobrir se realmente havia alguém ali, mas a gravação não oferece uma resposta definitiva. Seriam apenas sons completamente normais produzidos pela casa durante a noite, ou alguma presença realmente estava dividindo aquele quarto com ele. Número 11. Uma jovem criadora de conteúdo costumava registrar sua rotina e publicar diferentes momentos nas redes sociais. Certa noite, decidiu fazer uma transmissão ao vivo diretamente de casa. Ela acreditava estar completamente sozinha. Durante a transmissão ao vivo, porém, seus seguidores começaram a perceber alguma coisa atrás dela. Os comentários rapidamente começaram a avisar sobre uma suposta menina aparecendo no fundo. A jovem lê as mensagens e responde que não havia menina alguma ali. Ela até acredita que os seguidores estavam apenas tentando assustá-la, mas quando observamos a gravação, uma forma escura realmente pode ser percebida atrás da garota. A silhueta permanece completamente parada durante alguns instantes, como se estivesse apenas observando. A criadora não percebe absolutamente nada enquanto está ao vivo. Somente depois, quando várias pessoas continuam perguntando quem estava no mesmo cômodo, ela resolve verificar a gravação. Segundo seu relato, estava completamente sozinha naquela noite. Nenhuma outra pessoa deveria estar dentro daquela residência. Então quem, ou o que, apareceu atrás dela? Uma sombra? Algum objeto confundido com uma pessoa? Uma edição extremamente bem feita? Ou realmente existia uma presença naquele ambiente? Número 12. Um jovem chinês decidiu testar a própria coragem, entrando em um cemitério abandonado durante a madrugada. Ele resolveu documentar praticamente toda aquela exploração. O ambiente já era assustador por natureza, lápides antigas, estruturas deterioradas e áreas completamente tomadas pela escuridão. Criavam uma atmosfera capaz de fazer muita gente desistir antes mesmo de continuar. Mesmo assim, o rapaz avançou. Enquanto caminhava entre túmulos e construções antigas, alguma coisa aparentemente começou a surgir muito perto dele. Nas imagens aparece uma figura que lembra uma pessoa idosa. Sua aparência é extremamente pálida, quase cadavérica. A presença parece se materializar silenciosamente ao lado do jovem, sem que ele perceba imediatamente o que está acontecendo. É como se aquela figura já estivesse naquele cemitério muito antes de sua chegada e estivesse apenas aguardando o momento em que ele passaria por ali. Gravações noturnas podem criar inúmeras ilusões causadas por sombras e baixa resolução. Ainda assim, a proximidade daquela forma com o rapaz fez o registro se tornar especialmente perturbador. Número 13. Uma publicação feita no Facebook por um usuário identificado como Alan Spea chamou bastante atenção depois de mostrar duas esferas extremamente brilhantes no céu noturno sobre Sarasota, na Flórida. Atrás delas aparece algo que parece ser um helicóptero acompanhando sua trajetória. O comportamento das luzes fez muita gente começar a especular sobre o que estava sendo registrado. As duas esferas aparentemente se deslocam de forma coordenada, mantendo uma distância relativamente constante uma da outra. Enquanto isso, o suposto helicóptero continua seguindo na mesma direção. Nas luzes não é possível identificar claramente asas, hélices, motores ou qualquer outra estrutura normalmente associada a aeronaves convencionais. É importante lembrar, porém, que a distância e a qualidade da imagem podem esconder completamente esses detalhes. Mesmo assim, vários espectadores destacaram a maneira sincronizada como as duas esferas parecem se movimentar. É quase como se ambas estivessem conectadas ou fossem controladas ao mesmo tempo. Um usuário identificado como Jeff B também chamou atenção para outro ponto. Segundo ele,
Existia pouquíssima cobertura sobre aquele episódio nos grandes veículos de comunicação, algo que considerava bastante estranho. Isso não explica a origem das luzes, mas acabou acrescentando ainda mais mistério ao caso. Número 14. No dia 6 de julho de 2025, um homem chamado Don publicou uma gravação relacionada ao seu trabalho como segurança em uma loja de artigos navais. Durante o expediente, Don acompanhava as câmeras de vigilância quando percebeu um homem circulando entre os corredores. Seu comportamento chamou a atenção e ele suspeitou que o indivíduo pudesse estar tentando furtar algum produto. Por esse motivo, resolveu aproximar a imagem. Então alguma coisa inesperada apareceu. Enquanto o homem mexe nas roupas penduradas em um expositor, uma forma surge ao seu lado. Don reage imediatamente. Ele repete várias vezes que aquilo estava ali e no instante seguinte, simplesmente desaparecia. O segurança também pergunta o que poderia ser aquela coisa. A forma permanece visível durante pouco tempo no espaço entre as roupas e depois some completamente. Para Don, aquilo não parecia apenas uma sombra ou um reflexo comum. A impressão transmitida pelo vídeo é de que alguma presença ganha contorno durante alguns segundos e depois desaparece novamente. Seria apenas uma falha de compressão da câmera, uma pessoa parcialmente escondida pelas roupas ou alguma coisa realmente surgiu naquele corredor? Número 15. Um adolescente do Texas estava gravando um vídeo casual para o TikTok em uma área de floresta próxima de sua casa. Ele mostrava aos seguidores uma construção improvisada que havia feito durante as semanas anteriores. Era uma espécie de pequeno abrigo ou base secreta construída com madeira reciclada, galhos e outros materiais encontrados naquela região. Tudo acontecia normalmente até que um ruído chama a atenção do garoto. Ele interrompe o que estava fazendo e começa a olhar ao redor. Em determinado momento, chega até a perguntar se aquele som poderia ter sido produzido por uma vaca. Porém, enquanto investiga a área próxima ao abrigo, alguma coisa surge entre as árvores. É uma figura humanoide extremamente pálida. Ela aparece repentinamente e começa a se deslocar rapidamente na direção do adolescente. Na gravação, os movimentos parecem rápidos, erráticos e bastante incomuns. A figura atravessa o espaço entre as árvores em poucos segundos. Para o garoto, não existe dúvida de que aquilo está vindo diretamente em sua direção. Sua reação é instantânea. Ele abandona qualquer intenção de continuar tranquilamente a gravação e começa a correr pela mata com toda a velocidade que consegue. A câmera balança violentamente enquanto ele foge e a sensação transmitida pelo registro é de pânico absoluto. É praticamente impossível calcular a velocidade real daquela figura devido ao movimento da câmera e à falta de referências. Ainda assim, a aparência daquela coisa e a reação do adolescente tornaram o vídeo extremamente conhecido, e talvez alguns bosques realmente guardem coisas que seria melhor nunca encontrar. Número 16. Uma mulher chamada Diana publicou em sua conta do Instagram uma sequência de vídeos que provocou uma grande discussão entre pessoas interessadas no paranormal. Tudo começa quando Diana percebe uma enorme movimentação do lado de fora da residência e decide filmar pela janela. Na rua existem diversas viaturas policiais. As luzes vermelhas e azuis iluminam repetidamente as casas enquanto as sirenes ajudam a criar uma atmosfera de emergência. Os moradores observam tudo sem entender exatamente o que está acontecendo. É nesse momento que uma pequena figura aparece diante de uma das viaturas. Ela parece possuir o tamanho de uma criança e permanece praticamente imóvel. O detalhe que mais chamou a atenção dos espectadores é que a silhueta parece parcialmente transparente, como se não estivesse completamente sólida diante da câmera. As pessoas próximas de Diana também percebem a figura. Durante a conversa, alguém pergunta se o homem envolvido naquela ocorrência possuía um filho. Mais tarde, em outro vídeo, Diana e alguns conhecidos resolvem sair de casa para tentar descobrir melhor o que aconteceu. Eles se aproximam cautelosamente de uma casa rodante relacionada à ocorrência. Então, algo inesperado acontece. Uma ave já morta cai repentinamente do teto do veículo e atinge o chão bem diante deles. Durante as conversas registradas, começam a surgir informações importantes. O homem que vivia naquela casa rodante havia falecido recentemente e aparentemente teria sido encontrado morto por causas consideradas naturais. Porém, havia outro detalhe bastante trágico. Segundo o que é contado na gravação, aquele homem havia tido um filho pequeno que também morreu muitos anos antes. As circunstâncias dessa morte não são explicadas.
Naturalmente, muitas pessoas imediatamente relacionaram essa história à pequena figura observada anteriormente diante da viatura. Para quem acredita em uma interpretação sobrenatural, aquela silhueta poderia ser o espírito do filho retornando no momento da morte do pai. As imagens evidentemente não permitem confirmar quem ou o que aparece ali. Depois da repercussão, Diana publicou outras gravações tentando oferecer mais contexto e responder algumas das perguntas deixadas pelos seguidores. Número 17. Um caminhoneiro da Malásia afirmou ter vivido uma das experiências mais assustadoras de toda a sua carreira durante uma parada noturna. Era uma sexta-feira, uma noite que, de acordo com determinadas crenças locais associadas ao caso, estaria relacionada a uma atividade sobrenatural mais intensa. O motorista havia parado para descansar em uma região que aparentemente parecia segura, então avistou alguma coisa diante do caminhão. Uma figura feminina permanecia completamente imóvel. Ela parecia estar envolvida por tecidos claros, enquanto seus longos cabelos escuros cobriam praticamente todo o rosto. A imagem lembra bastante a representação de entidades femininas presentes em diversas histórias de terror daquela região da Ásia. O que torna a cena especialmente desconfortável não é algum movimento repentino, é justamente o contrário. A figura permanece ali, imóvel diante do caminhoneiro no meio da noite, como se estivesse esperando alguma coisa. Número 18. Uma rodoviária estava praticamente vazia durante a madrugada. O lugar permanecia silencioso enquanto um funcionário fazia a inspeção final dos ônibus estacionados. Carregando uma lanterna, ele verificava cada veículo. Quando aponta a luz para determinado ônibus, alguma coisa aparece na escada. Uma figura aparentemente humana começa a descer, porém existe um detalhe estranho. Ela parece escura demais. A forma praticamente não reflete a luz da lanterna e na gravação parece ainda mais negra do que o restante daquele ambiente. O funcionário pega o celular e começa a registrar enquanto a figura atravessa a área. Ela se desloca e desaparece atrás de outro veículo. Sua primeira reação consistiu em imaginar que algum colega estivesse tentando assustá-lo. Porém, depois de entrar em contato com o único companheiro que deveria estar naquele turno, descobriu que o homem estava a quilômetros dali. Nesse momento, uma simples brincadeira deixou de parecer a explicação mais óbvia. Então, o que teria descido daquele ônibus? Número 19. Imagine dirigir por uma estrada completamente escura e praticamente deserta durante a madrugada. Os faróis são a única fonte de iluminação disponível. Exatamente nesse cenário, uma mulher e seu acompanhante perceberam uma figura mais à frente. Conforme o veículo se aproxima, eles conseguem distinguir uma pessoa caminhando lentamente pela estrada. A figura possui cabelos compridos e veste roupas claras. Além disso, parece carregar nas mãos algo semelhante a um par de sapatos. Não existe nada necessariamente impossível em encontrar alguém caminhando por uma estrada. O que torna tudo bastante desconfortável é o horário, o isolamento do lugar e principalmente a tranquilidade com que aquela figura parece avançar no meio da escuridão. Os ocupantes do veículo continuam observando e comentando enquanto se aproximam. A pessoa simplesmente continua andando. Quem caminharia com tanta calma em um lugar completamente deserto durante aquela hora da noite? Número 20. Uma jovem decidiu fazer uma transmissão ao vivo enquanto caminhava pelos arredores de sua residência. Ela cantava tranquilamente para os seguidores. Parecia completamente despreocupada. O que deveria ser apenas uma transmissão comum começou a ficar estranho quando os espectadores perceberam alguma coisa a poucos metros de distância. Uma figura clara aparece próxima da garota. Ela parece usar roupas pálidas e possuir cabelos bastante volumosos. Mais estranho ainda é que essa figura aparentemente acompanha a jovem. Deslocando-se aproximadamente no mesmo ritmo, a garota não demonstra perceber absolutamente nada. Quem assistia à transmissão começou rapidamente a preencher o bate-papo com mensagens, tentando avisá-la sobre a presença. Mesmo assim, ela continua cantando, aparentemente sem saber o que está acontecendo ao lado dela. Talvez realmente existisse outra pessoa caminhando por aquele local. Talvez o ângulo da câmera tenha tornado tudo muito mais assustador, mas para quem acompanhava a transmissão ao vivo, a cena parecia completamente diferente. Número 21. Um homem que dizia enfrentar atividade paranormal frequente dentro de sua casa decidiu começar a documentar cada acontecimento estranho. Em algumas gravações, as torneiras parecem abrir sozinhas repetidas vezes.
vezes. Em determinado momento, ele chega a falar em voz alta pedindo que aquilo pare e dizendo que já havia água suficiente, mas uma das cenas mais comentadas acontece quando ele aponta a câmera para uma máquina de lavar. Na superfície refletiva do aparelho começa a aparecer algo parecido com a sombra de uma pessoa. O próprio homem percebe. Ele comenta que qualquer pessoa assistindo ao vídeo consegue enxergar a figura no reflexo. Então resolve se aproximar para verificar. É justamente nesse momento que a silhueta desaparece. Ele continua procurando ao redor e tenta mostrar para a câmera que não existe ninguém escondido naquele ponto. A parte mais estranha é que a forma parece surgir no reflexo quando o homem está distante, mas deixa de aparecer quando ele tenta verificar diretamente. É possível que objetos e fontes de iluminação fora do enquadramento tenham criado aquela sombra, mesmo assim, para o morador. O episódio fazia parte de uma sequência muito maior de acontecimentos estranhos naquela residência. Número 22. Uma mulher passou várias semanas ouvindo sons estranhos vindos de um poço seco e abandonado localizado atrás de sua propriedade. Segundo ela, os ruídos não pareciam simples ecos produzidos pelo vento, eram sons que lembravam gemidos, lamentos e até sussurros. Depois de conviver com aquilo por algum tempo, ela finalmente decidiu investigar. A mulher se aproxima do poço e pergunta em voz alta se outras pessoas conseguem escutar o mesmo barulho. Depois olha para baixo e chama. Pouco depois, sua reação muda completamente. No fundo da estrutura existe uma forma escura. A criatura, ou aquilo que a gravação faz parecer uma criatura, possui o corpo praticamente negro. Na região onde estariam os olhos existem dois pontos muito claros. Dentro da escuridão absoluta do poço, esses olhos parecem brilhar. A figura não precisa fazer nenhum movimento repentino, ela simplesmente permanece lá embaixo, aparentemente olhando diretamente para a mulher. Depois de semanas ouvindo sons vindos daquele lugar, encontrar uma figura semelhante no fundo do poço bastou para transformar completamente a experiência. Número 23. Um homem compartilhou nas redes sociais uma experiência ocorrida muitos anos antes durante uma viagem de acampamento com amigos. O grupo havia tirado várias fotografias para guardar de lembrança. Naquele momento, ninguém percebeu nada em comum. Somente algum tempo depois, quando as imagens passaram por uma análise mais atenta, uma figura desconhecida chamou a atenção. Na fotografia aparece uma pessoa utilizando algo semelhante a uma roupa ou tecido branco. O homem mostra a imagem e tenta indicar exatamente onde aquela figura pode ser observada. Ele explica que a fotografia datava de muitas décadas antes e comenta que um de seus amigos estava preparando comida em uma churrasqueira naquele momento. O detalhe mais perturbador é que nenhum dos presentes se lembrava daquela pessoa. O local escolhido para o acampamento também estava bastante isolado. Segundo o grupo, não havia desconhecidos circulando naquela região. A figura ainda parece estar posicionada de maneira estranha em relação ao chão. Embora a qualidade da fotografia não permita afirmar isso com certeza, seria apenas alguém presente naquele acampamento que acabou sendo esquecido com o passar dos anos, algum efeito provocado pela fotografia antiga, ou uma presença desconhecida realmente acabou registrada ao lado do grupo? Número 24. Um pesquisador instalou uma câmera automática em uma árvore no interior de uma floresta. O objetivo era estudar animais selvagens e registrar a atividade noturna naquela região. Porém, em determinado momento, o equipamento capturou algo completamente diferente. Atrás do tronco surge lentamente uma figura. Ela parece colocar parte do rosto para fora, como se estivesse observando a câmera. O detalhe que mais impressionou alguns espectadores é justamente a impressão de que aquela presença sabia que estava sendo filmada. Seu rosto parece direcionado exatamente para a lente, as feições lembram vagamente um ser humano, mas aparecem bastante deformadas devido à gravação noturna e à qualidade da câmera. É possível que um animal comum, observado dessa maneira, acabe assumindo uma aparência completamente assustadora. Ainda assim, para quem acredita que o equipamento registrou algo incomum, a grande pergunta permanece: o que estava escondido atrás daquela árvore? Número 25, uma mulher estava praticando golfe dentro da própria sala de casa. Ela registrava o treinamento como uma atividade completamente comum. Seu marido também estava presente, tudo parecia tranquilo e seguro. Sem qualquer aviso, a porta principal da residência se abre sozinha. Não parece um movimento extremamente pequeno, a porta se desloca de maneira bastante clara.
como se alguma pessoa tivesse empurrado do outro lado, o casal reage imediatamente. Enquanto os dois ainda tentam entender o que acabou de acontecer, outro objeto se movimenta. Uma cadeira que estava próxima deles cai repentinamente no chão. Para os moradores, os dois acontecimentos acontecendo em sequência deram a impressão de que alguma força estava interferindo nos objetos da casa. É possível que a porta não estivesse bem fechada. Também é possível que uma corrente de ar tenha contribuído para o movimento, ou que a cadeira estivesse em uma posição instável. Ainda assim, assistir aos dois episódios ocorrendo praticamente um após o outro transforma uma situação comum em algo bastante inquietante. Número 26. Duas jovens estavam gravando conteúdo para as redes sociais em uma área cercada por árvores durante o início da noite. Elas dançavam diante da câmera e estavam completamente concentradas na coreografia. Enquanto as duas continuam se movimentando, alguma coisa começa a aparecer no segundo plano da imagem. É uma forma que parece humana. Ela surge atrás das garotas, silenciosamente, e nenhuma delas demonstra perceber a presença. As duas continuam dançando normalmente. Somente quem assiste a gravação posteriormente começa a prestar atenção naquela figura. Pode ser simplesmente outra pessoa passando pela região. Também poderia ser alguma combinação de sombras ou elementos do próprio cenário, criando um formato semelhante ao corpo de alguém. Mas existe um problema. Depois que você identifica aquela silhueta no fundo, fica muito difícil continuar olhando somente para as duas garotas. Número 27. Um pai aproveitava uma tarde tranquila enquanto observava seus filhos brincarem próximo à parte da propriedade que fazia limite com uma floresta. Ele decidiu registrar aquele momento familiar. Conforme o dia começa a terminar e a iluminação diminui, o homem chama as crianças para voltarem para casa. É justamente durante essa gravação aparentemente inocente que alguma coisa surge no meio da vegetação. Uma figura de aparência humanoide sai da mata. Seus movimentos são extremamente incomuns. Ela parece saltar ou escalar em direção a uma árvore com uma agilidade difícil de interpretar pelas imagens. Seu corpo dá a impressão de estar sem roupas e coberto por sujeira ou alguma substância escura. Tudo acontece muito rapidamente, por isso, não é possível observar detalhes suficientes para determinar exatamente quem ou o que estava ali. Ainda assim, para aquele pai, perceber uma figura desconhecida saindo justamente da floresta onde seus filhos estavam brincando, certamente não parecia algo que pudesse ser ignorado. Número 28. Vários moradores de um bairro começaram a se reunir depois que se espalhou a notícia de que uma coisa estranha havia aparecido diante de uma residência. Não parecia uma reunião planejada. As pessoas simplesmente começaram a chegar, movidas pela curiosidade e pelo medo. No centro de toda a atenção, existe uma figura parada sobre a calçada. Ela está completamente envolvida por um tecido que lembra um sudário funerário. A presença permanece tão imóvel que é difícil saber se realmente existe uma pessoa por baixo daquela roupa. O rosto também está coberto. Existem manchas escuras na região onde normalmente estariam as feições. Porém, os olhos parecem extremamente claros e se destacam na escuridão. A figura continua parada enquanto mais moradores se aproximam. É perfeitamente possível que fosse apenas uma pessoa usando uma fantasia para assustar os vizinhos. Mas para quem estava naquele local sem saber o que realmente estava acontecendo, encontrar aquela forma completamente imóvel diante de uma casa bastou para gerar bastante medo. Número 29. Um caçador que se considerava extremamente corajoso decidiu entrar sozinho em um bosque conhecido por inúmeras histórias assustadoras. Ele afirmava não acreditar em absolutamente nada daquilo. Segundo o homem, eram apenas superstições criadas por pessoas facilmente impressionáveis. Então, ele entrou no local sem demonstrar preocupação. Durante sua caminhada, porém, uma figura chama sua atenção. Ao lado de uma árvore antiga existe aquilo que parece ser uma mulher. Seu rosto possui uma aparência bastante distorcida. A expressão parece misturar sofrimento e ameaça. A figura não corre, não grita, não realiza qualquer movimento repentino. Ela simplesmente permanece parada observando. É justamente nesse momento que toda a segurança demonstrada anteriormente pelo caçador começa a desaparecer. É muito fácil rir de uma história assustadora quando estamos protegidos dentro de casa, mas tudo muda quando estamos sozinhos em uma floresta e alguma coisa desconhecida aparece diante de nós. Número 30. O próximo relato
fato vem de um antigo edifício real localizado na Malásia, segundo a história relacionada ao lugar. Trabalhadores decidiram derrubar uma árvore centenária que existia no jardim. Eles teriam feito isso sem consultar moradores mais antigos e sem realizar determinados rituais de proteção mencionados nas crenças locais. De acordo com antigas histórias, aquela árvore seria a morada de entidades espirituais que estariam naquele ponto havia várias gerações depois da derrubada. Moradores começaram a relacionar uma sequência de acontecimentos incomuns, aquilo que consideravam a revolta dessas entidades. Em um quarto escuro, uma pequena forma luminosa semelhante a uma bola de fogo apareceu registrada flutuando no ambiente. Em diferentes fotografias também começou a aparecer a silhueta de uma mulher usando roupas brancas perto de janelas e corredores. Seu rosto nunca aparece claramente. Segundo os relatos relacionados ao caso, algumas pessoas começaram a abandonar o edifício, outras afirmavam sofrer pesadelos, sensação constante de estarem sendo observadas e episódios de forte pressão no peito. Para quem acredita nas tradições locais, tudo teria começado depois da derrubada daquela antiga árvore. Número 31. Um agricultor fazia uma inspeção comum em sua plantação de milho durante o período em que a luz do dia já começava a desaparecer. Em determinado momento, alguma coisa chama sua atenção no meio da plantação. Não parecia um animal comum, também não lembrava imediatamente outro trabalhador. A figura estava agachada em uma posição extremamente estranha. Seus braços e pernas pareciam formar ângulos incomuns, criando uma silhueta que transmitia a impressão de ser incompatível com a postura normal de uma pessoa. A pouca iluminação torna praticamente impossível observar detalhes com precisão. Mesmo assim, encontrar alguma figura desconhecida agachada entre as plantas, quando o céu já está escurecendo, seria suficiente para assustar qualquer um. Principalmente a maneira como aquele corpo parecia dobrado, transformou o vídeo em um registro tão comentado. Número 32. Um grupo de homens caminhava por uma trilha no interior de uma floresta quando alguma coisa acima deles chamou a atenção. Todos começam a olhar para as copas das árvores. Entre as folhas existe uma forma clara posicionada nos galhos de uma maneira muito incomum. Durante alguns instantes, ninguém parece saber exatamente como reagir. A curiosidade diz para continuar olhando. O medo provavelmente diz para sair daquele local imediatamente. Mesmo assim, um dos homens pega o celular e usa a aproximação da câmera para tentar registrar melhor aquela figura. Quando a imagem se aproxima, é possível distinguir uma forma aparentemente envolvida por tecidos velhos e sujos. Ela permanece entre os galhos praticamente sem se mover. A posição é tão estranha que alguns espectadores disseram não conseguir imaginar uma pessoa permanecendo daquela maneira durante tanto tempo sem cair. Naturalmente, a distância e a quantidade de folhas podem distorcer completamente nossa percepção. Ainda assim, para os homens que estavam exatamente embaixo daquela árvore, descobrir que alguma coisa os observava de cima não parece ter sido uma experiência agradável. Número 33. Em uma estrada isolada do Brasil, um motorista trafegava durante a noite quando a câmera instalada em seu veículo registrou algumas luzes extremamente estranhas no céu. 4 esferas aparecem acima da região por onde ele está passando. O homem reage imediatamente e pergunta em voz alta o que seria aquilo. Durante alguns momentos, as luzes poderiam facilmente lembrar drones, porém elas começam a alterar sua posição. As esferas parecem se separar em direções diferentes enquanto realizam movimentos relativamente coordenados. O motorista continua reagindo enquanto tenta acompanhar tudo. Segundo seu relato, naquele momento ele não teria sentido exatamente medo. O que percebeu foi uma sensação estranha de pressão no peito, como se o ar ao redor estivesse mais pesado. Naturalmente, o próprio susto diante de alguma coisa inesperada também pode provocar reações físicas intensas. Mesmo assim, as luzes permaneceram sem uma identificação clara para aquele motorista. Eram drones, alguma aeronave ou teste que ele simplesmente não conhecia, ou alguma coisa muito mais difícil de explicar. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.